Bom dia, povo querido, povo amado, graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui, começando mais uma vez o debate-papo ABM. E é bom ter você por aqui. Que Deus abençoe tua vida e que você possa, nesta manhã, caminhando conosco, ser uma bênção na nossa vida também. Paz e graça. Olá, tudo bem? Nós hoje estamos aqui com pessoas muito queridas para discutir um assunto muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre a formação, a educação teológica, principalmente na nossa região, mas também no Brasil. E também vamos falar sobre o chamado vocacional. E para falar sobre esse assunto eu tenho 3 figuraços aqui comigo, né? Um deles é aqui o meu amigo Elífio. Todo mundo conhece o Elífio, aliás, dizem que ele parece muito comigo. Eu acho que eu sou um pouquinho mais bonito que ele, né? Mas eu não vou também deixar de receber este elogio. Elífio, bom dia, como é que você está, meu irmão? Bom dia a você que nos ouve, nos escuta, nos vê, nos contempla através desse podcast. Para nós aqui, estar na tua casa, estar acompanhando você aí no seu celular, onde você está, é um prazer imenso. E para mim, fico honrado, né, em estar fazendo parte desse time aqui tão bonito e tão capaz e inteligente. Ok, bênção de Deus. Está conosco também pastor Mário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Alguns vão falar que são primos, mas como Deus não tem irmão, então é nosso irmão também. Como é que você está, meu irmão? Faça as suas palavras introdutórias aí nesse momento, se apresenta. Amém, amém. Graça e paz, pastor. É um prazer estar aqui pelo convite, eu louvo a Deus por isso. Espero que nesse bate-papo nosso aqui vai ser proveitoso, pessoas vão serem edificadas e a palavra de Deus vai ser uma vez mais divulgada. Amém, graças a Deus. E conosco também o Anildo. O Anildo é o pastor mais recente entre os batistas aqui na região. Ele foi ordenado há 2 semanas e efetivamente toma posse na semana que vem. Onildo, meu querido amigo e irmão de tantos anos, graça e paz, é bom tê-lo aqui. Graça e paz, pastor. Prazer estar aqui com vocês, né? É um momento único. Eu nunca participei de um podcast, mas é importante porque fala um pouco sobre a caminhada, né? De como foi que tudo aconteceu desde o chamado até aqui. Muito que Deus bem. Possa abençoar. Amém. O Onildo é uma pessoa querida de muito tempo, desde os meados dos anos 90, ele e a família, lá na cidade de Itabuna, aqui no sul da Bahia, quando eu tive a oportunidade de estar ali na igreja Teosópolis. Um beijão para vocês da Teosópolis, eu sei que muitos de vocês vão estar conectados aí. Márcia, Deus te abençoe, viu? Seu irmãozinho está aqui, ó. Estamos aqui arrancando o couro dele, viu? Deus abençoe e dê paz. Muito bem, a gente vai falar de um assunto hoje que é bastante interessante, que é a questão da educação teológica no Brasil. A gente vive hoje um tempo que alguns vão dizer que é um tempo de crise, outros vão dizer que é um tempo de reavivamento nessa área. Nós temos muitas instituições de ensino teológico e ainda mais nesse tempo que nós somos bombardeados com esses falsos profetas que existem por aí, trazendo um evangelho deturpado, trazendo uma visão equivocada, pessoas que às vezes assumem o ministério, o pastoreio de uma igreja sem nenhum preparo. A gente sabe que existem pessoas que chegam ao posto, né, de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, de patriarca, ou seja lá o que for, depois de frequentar uma igreja por 2, 3 meses, alguém acha que o camarada tem carisma e aí ele toma um banho de óleo, literalmente um banho de óleo, né? A gente tem visto por aí pessoas que são banhadas com um balde de óleo, que não tem nada a ver com a nossa visão que é bíblica a respeito dessa questão do chamado. E a formação teológica, ela é basilar, ela é necessária para que a pessoa que tem a vocação, ela possa se preparar para fazer o que de melhor ele pode fazer no reino de Deus. E nós estamos aqui para bater esse papo.
Estamos aqui com duas denominações históricas conhecidas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Poderíamos estar com outras igrejas também. Aliás, meu telefone vai ficar aí embaixo aqui na tela. Se você quiser dar alguma opinião, se você quiser falar alguma coisa, ou até mesmo propor um tema para o nosso debate-papo aqui, você fique à vontade. Dá uma ligadinha para nós, aqui tem o meu telefone, agora também vai aparecer o telefone aqui da ABM, você pode ligar direto, falar comigo ou falar com o nosso produtor aqui, o Ronildo, que está ali nos bastidores, mas que é o responsável para que tudo isso aconteça. E nós vamos então considerar o seu pedido. Bom, vamos lá. Eu queria começar com o Mário, né? O Mário é o representante aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu queria saber de você, Mário, em que pé anda a formação teológica nos arraiais da Igreja Presbiteriana do Brasil? Pastor, graças a Deus, na IPB, a ideia da Igreja Presbiteriana do Brasil é sempre levar a sério aquilo que Deus nos confiou como herança histórica. A Igreja Presbiteriana do Brasil hoje está aí nos idos de 150 anos e nós levamos a sério a nossa origem missionária, porque o nosso missionário que veio ao Brasil, o reverendo Ashbel Green Simonton, ele além de ser teólogo de formação na Universidade de Princeton, ele também era advogado. E voltando ou recuando um pouco mais na história, a quem nós temos como referência confessional e teológica, João Calvino, ele também era, além de teólogo, ele era advogado, ele era formado em direito. Então nós, com o decorrer da história, duas coisas que a Igreja Presbiteriana hoje leva a sério. É a questão teológica e outra educacional. A ideia, inclusive nós vamos ter o Supremo Concílio da nossa igreja na cidade de Manaus. A ideia agora, se Deus assim permitir futuramente, é que seja fomentado nas igrejas principais das capitais ou as cidades mais relevantes, a cada igreja que tenha condições, ao lado dela ou no estabelecimento dela, tenha um colégio que possa servir os irmãos, mas também servir a comunidade. Respondendo à pergunta do senhor com relação à teologia, a Igreja Presbiteriana ela é reformada. E dentro do segmento reformado, nós somos de uma linha mais calvinista ou conservadora. Nós zelamos muito pela palavra de Deus. Não que as outras denominações não façam isso, mas nós levamos aspectos mais exegéticos e mais teológicos. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, de um tempo para cá, principalmente dos idos ali dos anos 90 para cá, eu sou formado no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, o reverendo Denoel Nicodemo Zeller. Da minha formação, inclusive também do meu pastor, o reverendo Stanley, nós aprendemos que no seminário, o nível de graduação que nós temos lá é um nível de mestrado. Deus me deu o privilégio de fazer faculdade de filosofia. Eu estou cursando a faculdade de filosofia pela Uninter, EAD. E é notório a distância. Quando o seminarista vai para o seminário, seja ele, acho que nós temos hoje um pouco mais ou próximo de 13 seminários no Brasil. Os mais relevantes historicamente é o de Recife e o mais conhecido é o de Campinas. Hoje, atualmente, o mais conhecido, o mais famoso é o que eles formam os acadêmicos, que a gente brinca dessa forma, com esses termos. O seminário que forma os acadêmicos, no nível do reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e o seminário que formam mais pastores de igreja local, que seria o de Belo Horizonte, onde eu me formei, e o meu pastor, o reverendo Stanley, também. Mas no bojo disso tudo, pastor, nós levamos muito a sério a teologia reformada calvinista. E o senhor falou um ponto muito interessante. Pastor, eu me converti, eu aprendi assim. Tudo que nós aprendemos no culto de domingo tem que se valer pela semana. Isso é um fato. Aquilo que você prega sendo pastor é aquilo que você vive também.
Isso também é um fato. Porém, pastor, veja bem, como que você vai aprender a palavra de Deus sem teologia? Vou dar um exemplo prático para o senhor. Se o senhor fizer um levantamento dos crentes que leem a carta de Paulo aos Romanos e entende o conteúdo daquela carta, se o senhor levantar 10 pessoas, das 10, 9 não sabe o que está lendo, e uma talvez, quem sabe, mas muito distante, ele compreende. Quando você leva a sério a teologia como palavra e vontade de Deus, ensino de Deus, para conhecer as doutrinas da graça, e não como uma coisa seca e rigelada, você tem paz no coração. Por exemplo, se você estudar a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, efetivamente, até o capítulo de número 8, até o verso 30, o tema da carta é um só, é justificação pela fé mediante o Senhor Jesus Cristo. E qual que é o desfecho, por exemplo, de um termo teológico acerca da justificação? É isso, paz com Deus. É o resultado, né? É o resultado. Resultado de Romanos, capítulo 6, inclusive. Capítulo 5, pastor. Capítulo 5. O verso 1. Mas a diferença da paz com Deus, existe um termo lá, paz de Deus. A paz com Deus é o seu relacionamento com Ele. Mas você só vai ter um relacionamento com Ele entendendo o seguinte, que pela justiça de Cristo é que nós somos perdoados, somos justificados. E se nós buscarmos mais a fundo a questão da teologia, como o senhor fez a menção aí de forma brilhante, esse tema que o senhor trouxe para nós é relevante para a igreja, mas para a igreja séria. E qual que é a igreja séria? É a igreja casmurga, moralista? Não, é a igreja bíblica. Porque quando Paulo fala paz com Deus, no capítulo 5, verso 1, tem a paz de Deus de Filipenses capítulo 4. Lá no capítulo 4 é que fala sobre a vida cristã, que é o resultado daquilo que nós conhecemos com Deus. Aí diz lá no verso 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, contudo, seja conhecido diante de Deus as vossas orações, as vossas petições pela súplica, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. E principalmente nos dias de hoje, que nós tomamos remédios para trazer paz química e passageira. Então, quando a pessoa ela é ensinada na doutrina bíblica, palavra de Deus, pela instrumentalidade dos apóstolos, a gente vai ter um conteúdo que, mesmo que no capítulo 5 mesmo, pastor, fala lá, Paulo diz assim, ó, as tribulações geram esperança, experiência e perseverança, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Mas que amor é esse? Paz com Deus. Eu posso estar passando por enfermidade, inclusive na nossa igreja teve uma irmã que passou e conheceu a doutrina de Deus na prática, a providência do Senhor. Ela estava passando por um período de câncer, um tratamento, Deus abriu todas as portas. E o senhor chegar para ela e falar, irmã Marli, a senhora conhece a providência divina na prática? Eu conheço, pastor. Porque Deus é o médico dos médicos e Ele é soberano até sobre a minha vida e sobre as minhas enfermidades. Mas se Deus tivesse levado ela, Deus continua soberano e provedor. Porque Ele passou o bastão da fé e o testemunho dessa mulher em vida. Então, pastor, resumindo, Calvino ele disse assim, se Deus quiser abençoar uma igreja, isso é o século XVII, Ele vai levantar um pastor que é fiel às Escrituras. Mas se Deus quiser amaldiçoar uma igreja, e Deus quer e Ele pode tanto abençoar quanto pesar a mão. É só lembrar da história de Israel, quando eles foram parar na Babilônia. Ele diz, Deus levanta um pastor infiel. Então a pergunta é o seguinte, pastor, será que tem igrejas amaldiçoadas por Deus? Porque a igreja é de Deus. É uma boa pergunta aí, hein? A igreja é de Deus, ela não é do mundo e nem do diabo, e nem dos homens. A igreja é de Deus. E será que a apostasia, e eu creio que tem a ver com a vontade de Deus, Deus não está sendo pego de surpresa. Será que essas igrejas que não são bíblicas é a maldição de Deus?
E o interessante, pastorzão, é que essas igrejas que não são bíblicas são justamente as igrejas que não se incomodam com a formação, não se debruçam sobre a formação teológica. Você falou aí do livro de Romanos e eu me sinto contemplado, porque eu já tenho 3 semanas e tem mais 2 ainda que nós temos estudado o livro de Romanos na nossa igreja. E na minha opinião, o livro de Romanos é um exemplo clássico disso. É um texto que todo mundo tinha que ler. Texto que fala de justificação, texto que fala de graça, texto que fala... Você pega ali o livro de Romanos, capítulo 1, ele falando dos ímpios, capítulo 2 dos moralistas, capítulo 3 dos religiosos, né? E ele vai desmontando tudo, para poder mostrar mais adiante que só e somente só a graça é que pode nos levar até Deus. Mas aí quando você chega em alguém que não está preocupado com o conteúdo bíblico de fato, que não se debruça, que não procura saber o que o texto está falando de verdade, não somente nas linhas, mas nas entrelinhas também, que o texto está falando de verdade, aí você vê essa loucura que virou o evangelho hoje. Um exemplo que o senhor está falando aí, o capítulo 4, por exemplo. Eu fui convertido ao Senhor aos 16 anos. E a minha família ela é de origem mais assim, vamos dizer assim, mais renovada, mais avivada. Pentecostal. Aplicar esse versículo, tudo bem, é bênção. Mas quando diz lá assim, Deus chama a existência aquilo que não existe. Quando eu não era de uma denominação, vamos dizer assim, regular, eu ouvia isso para quê? Deus chama a existência aquilo que não existe. Para abrir porta de emprego, para trazer uma cura, para isso. Amém, louvado seja Deus. Deus pode fazer isso. Mas não é o foco. Mas o foco não é aquele. O foco está no finalzinho daquele versículo que diz assim, ó. Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Cristo ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Porque se alguém chega e te questiona, Paulo vai falar lá em Colossenses. Ele diz assim, ó, toda palavra tem que ser temperada com sal e você tem que ter sabedoria para responder às pessoas. Aí ele diz, aproveitai as oportunidades. Se alguém chega e te questiona, tá, vamos dizer, tá, Cristo fez isso, aquilo, outra pessoa com deboche. E fala, tá, mas ele morreu. Tá, vamos dizer que ele ressuscitou. Para que ele ressuscitou? Não é melhor ele estar morto? Já que esse mundo é tão desgraçado assim, tarari, rarará. Aí ele fala, meu filho, sabe por que Jesus ressuscitou? Para o perdão dos seus e dos meus pecados. Isso é teologia, pastor. E teologia bíblica. Pura. E bíblica. Essa que é a diferença, pastor. E quando aquele texto diz, e aí os irmãos, por gentileza, nós não vamos levantar as animosidades, mas na perspectiva reformada, aquela expressão lá, quando diz, Deus chama a existência aquilo que não existe, ele está falando daqueles que são eleitos no Senhor. Aqueles a quem Deus chamou para a salvação. A gente não sabe quando, nem onde, qual época ou era, mas Deus vai criar meios para alcançar essa pessoa. Outro, Romanos 8, 26, diz lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está sofrendo no seu 8, trabalho? 28, né? 8... Acho 28, 8:28, pastor. Ou 8:28, perdão. 26 é o Espírito intercede, 27 o Espírito intercede, sabe qual é a vontade do Pai e aplica ao nosso coração. Isso. 28. Você pode aplicar aquele versículo para a vida cristã, porque o foco é esse. Sim. Mas aquele versículo, ele tem a ver, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas é no decorrer do versículo que vai desembocar lá no verso de número 30. Aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. E qual que é o resultado da glorificação? É a santificação. Verdade. Glória a Deus. Então, a sua salvação, quando Deus vai ao seu encontro, ele vai usar meios extraordinários e meio ordinário. Uma enfermidade. Mas também pode ser um desemprego, pode ser a mortandade de um parente querido, pode ser um hino de louvor, pode ser uma mensagem. Deus, ele é soberano para usar meios. Ele pode usar até o próprio diabo, porque o diabo é criatura e de Deus, ele não é criador de coisa nenhuma. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2 que ele é o príncipe da potestade do ar
que opera, o espírito dele opera nos filhos da desobediência e os filhos da ira. Amém. Mas ele diz, mas Deus, sendo misericordioso, juntamente com Cristo nos deu vida em Cristo. Então, pastor, a salvação é coisa de Deus, não é coisa dos homens. Verdade, exclusivamente de Deus. Só e somente só de Deus. Louvado seja o E a Senhor. gente fica feliz porque a gente propôs aqui um debate para falar de educação teológica e estamos tendo aulas de teologia aqui ao vivo, né? Muito bom, pastor Mário. Eu estou feliz de Mas eu não tê-lo quero aqui. tomar tempo dos irmãos. Por favor, Não, os a irmãos ideia falem. aqui é que o tempo seja utilizado mesmo, principalmente dentro dessa Porque visão. eu sou apaixonado com a palavra de Deus, Que pastor. bom, que bom. Então somos dois. Aliás, somos 4, né? Deixa eu falar aqui com o meu amigo Elif. O Elif é pastor da Igreja Batista e também é o coordenador do Seminário Batista Teológico do Nordeste. E ele vai falar um pouquinho sobre essa questão. Em que pé anda a formação teológica aqui no nosso país, meu irmão? Aqui na nossa região especificamente, que o país é bem abrangente, né? Aliás, eu quero até destacar aqui, o pastor falou, os seminários, uma coisa que eu estava anotando aqui, que os seminários principais da Igreja Presbiteriana, em especial o Seminário Presbiteriano do Sul, lá de Campinas, e o do Norte, em Recife, eles correspondem aos nossos maiores também. O do Sul, nosso, é no Rio de Janeiro, e o do Norte é em Recife. Inclusive, eu ia fazer uma incursão aqui com o reitor, mas ele está numa reunião com advogados e não pode. E aí eu achei legal. Também tem o Central, né? Tem o reverendo José Manuel da Conceição, que é lá de São Paulo, isso. E tem do Green Simonton, né? Que é do Rio de Janeiro. Muito bem. E nós aí, como é que andamos, meu amigo? Tá, vamos lá um pouquinho, vamos pensar um pouco, né? Vamos voltar um pouquinho para esse assunto. Primeiro, essa distinção entre ensino teológico e ensino de teologia, ela é mais recente no Ocidente. Educação sempre foi voltada para a questão teológica. Então, as igrejas, principalmente a Igreja Católica, ali na Idade Média, ela já tinha suas faculdades, e as faculdades surgem justamente para atender uma lacuna, oferecer educação aos nobres, oferecer a capacidade de pensamento e um espaço livre para discussão de ideias. Aqui no Brasil, a própria Igreja Católica ela começa com as escolas, e aqui a gente tem na própria cidade algumas, que é representante disso. Quando vem, então, os batistas, também nessa mesma pegada, a gente tem aí escolas. Então, a escola confessional mais antiga da Bahia é nossa, lá em Jaguaquara, Colégio Telegídio. Nós temos... Uma grande escola, por sinal. Uma das melhores. E nós temos o Batista Americano em muitos lugares. Então, a educação e teologia elas sempre caminharam juntos. E essa era a ideia dos reformadores, ensinar as pessoas a lerem para que pudessem conhecer a própria palavra de Deus. Com o decorrer do tempo, a coisa vai tomando outros contornos, vai ganhando novas formas, nova visão e tudo isso. Quando você olha hoje, dentro do próprio segmento religioso, eu tenho uma afirmação interessante. Eu estou no seminário desde 2001, desde 2005 como professor, e eu consegui perceber algo interessante. De médico, louco e teólogo, todo mundo tem um pouco. Você vai ali para o cara que está dormindo debaixo da marquise e você vai conversar com ele sobre Deus, ele tem a sua teologia. Você vai conversar com um camarada que não crê em Deus e ele tem a teologia dele. Você vai conversar com um crente, e aí crente de uma maneira geral, né, que crê, ele tem a sua teologia. No início, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Hoje, os homens dizem, façamos os deuses à nossa imagem e semelhança. Então, cada um cria o seu Deus, cada um cria a sua maneira. E a expressão, o meu Deus não faz isso, o meu Deus não é assim, o meu Deus não é dessa maneira. O que está acontecendo é algo muito simples hoje, é um fenômeno em que cada um cria a sua própria religião, sua própria forma de ver e de pensar Deus, de viver esse Deus. A Bíblia, na verdade, é apenas um apêndice, ela é deixada de lado. Quando é interessante, ela é usada. Quando não é interessante, então ela fica à parte. Hoje vive-se o mercado, você vende um produto, o produto religioso, e se não funciona, a culpa é sua, porque não teve fé. Então, o problema é seu, vende-se uma ideia, vende-se algo que não está necessariamente atrelado à própria palavra de Deus. Nós, como batistas, temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Aí entra a questão teológica. Como vai a educação teológica hoje, né? A gente continua do mesmo jeito que estava antes. Nós temos como princípio a Bíblia, a única regra de fé e prática. Agora, dadas as circunstâncias, nós estamos num processo de modificação. Não somente da questão da teologia, mas de toda a sociedade de uma maneira geral. A maneira como você ensina, a forma como esse ensino chega hoje, até a gente migrou. Conteúdos, né?
Isso. Tem que ser adaptados para a questão. As ferramentas para extrair a verdade. Então você hoje tem o ambiente virtual, e hoje é inegável isso. Você tem pessoas que cursam teologia virtual, né, online. Você tem um outro grupo de pessoas que esse prefere mais o método mais antigo, né, a sala de aula, que você tem um acompanhamento mais próximo, mas a teologia continua da mesma forma. Aqui na nossa região, nós tínhamos um polo presencial, e em 2019 esse polo passou a ser semipresencial, e hoje nós estamos no ambiente virtual. Mais um resultado da Covid, né? Pois é, a maneira como as pessoas se relacionam muda a partir de 2019, final de 2019. E isso é interessante, porque nós definíamos o tempo entre antes e depois de Cristo. Hoje eu converso com muita gente que começou a ver o tempo antes da pandemia e depois da pandemia. Então as pessoas falam, olha, antes da pandemia era assim, hoje é dessa maneira. E as pessoas passam a se relacionar também dessa forma. O ambiente religioso, ele não é um ambiente que está literalmente à parte. Ele faz parte de uma sociedade, ele está inserido num contexto social, e a própria teologia vem para fazer também essa leitura. Na teologia você estuda a manifestação de Deus. Você não pode estudar Deus, colocar Deus dentro de um tubo de ensaio e examiná-lo, mas você estuda a manifestação de Deus, você estuda aquilo que Deus faz com tudo isso. E é interessante notar que o teólogo verdadeiro, aquele que se debruça sobre a teologia bíblica, ele consegue ver duas coisas. Ele consegue ver a graça e a misericórdia de Deus. Ele consegue contemplar a beleza da santidade de Deus. E beleza é simetria, é essa uniformidade entre justiça e amor. Então, esse Deus simétrico, perfeito, e aí vem a palavra né? Aquilo que está pronto, aquilo que tem o máximo, perfeito, ele não precisa de acabamento, ele não precisa de retoques, ele não precisa ser atualizado, ele não precisa ser refeito, ele não passa por atualizações constantes. Simplesmente é. Não é que Deus existe ou não, Deus é. Ele é. Então, ele é. Ele é o que será, ele é o que foi, ele é o que é, não há sombra de variação. E o bom teólogo cristão, ele se submete à própria palavra de Deus. Ele não busca na Bíblia apenas apoio para suas mensagens. Ele não busca ali uma visão simplista e humana. Ele se abre para poder enxergar a manifestação da glória de Deus. O verdadeiro teólogo é aquele que se submete ao reino e que vive para o reino. A educação vai fazer o seguinte: primeiro, como eu disse, eu estou no seminário desde 2001, 2005 como professor. A gente tem um grande problema no Brasil, que é uma pergunta interessante, que inclusive é bíblica. Entende tu o que lê? Você entende o que você lê? Então nós temos hoje, infelizmente, uma educação precária no Brasil. Você recebe o aluno ali que não sabe interpretar, que não sabe, de fato, ler, que não sabe escrever, e ele aprende ao ouvir. Isso, até certo ponto, é aceitável, até certo ponto. Mas ele aprende ouvindo. Ouvindo quem? Você tem uma massificação de um evangelho. Aliás, você tem uma massificação do sabor evangelho. Não é evangelho, é só o sabor evangelho. Sabor evangelho. Então, ele é o sabor evangelho. Ele usa o nome de Jesus, ele tem uma cruz, ele tem alguns adereços do evangelho, mas não é evangelho. Então, esse indivíduo, quando ele vem para o ensino teológico, na maioria das vezes, é uma sucessão de decepções e frustrações. Ele vem para encontrar respaldo para aquilo que ele já crê e acaba vendo que a verdade não corresponde aos fatos que ele tem visto por aí. Muito bem, muito bem. Você está assistindo aí o Debate-Papo, hoje um tema interessantíssimo, só fera na mesa aqui, e a gente fica muito feliz. A gente vai agora para um momentinho, para um intervalo rápido, e voltamos em menos de 1 minuto. Aguarde aí. Mas eu queria dar mais um passo, ampliar, mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. O Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Estamos de volta. Debate-Papo hoje está, filé. Se você não está assistindo, aí você não vai ouvir o que eu estou falando, é óbvio. Mas se você está conectado aí,
Compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com as pessoas da sua igreja, para que elas possam aprender ouvindo e dialogando conosco também, né? O nosso telefone está aqui embaixo. Infelizmente, o nosso programa ainda não é online, mas você pode fazer suas perguntas, suas considerações, que no próximo programa a gente traz uma resposta para você, tá bom? Nós vamos falar agora com o pastor Nildo. Pastor Nildo, pastor batista, participei no seu concílio, foi muito bem no seu concílio e pastoreia a Igreja Batista Manápolis, aqui na cidade de Teixeira de Freitas. O Nildo, ele não é professor, ele não é reitor de seminário, mas eu trouxe ele para falar sobre a questão da vocação, do chamado, como foi na vida dele, e ele aqui representa todos os nossos seminaristas, todos os nossos bacharéis que estão saindo dos cursos e todos aqueles que estão passando pelo concílio para se tornarem pastor. Ô Nildo, bom dia, meu amigo. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você, que o povo quer ouvir no Debate Papo ABM. Bom dia, pessoal. Meu nome é Onildo, né? Pastor Onildo agora, mas ainda estou me acostumando com esse termo, né? Pastor. Está muito recente, mas assim, o pastor Onildo, ele começa em uma vocação que talvez inicialmente não era a minha vocação, né? Primordial. E a gente está falando sobre teologia, sobre educação, e algo me chamou a atenção sobre isso, que eu aprendi teologia com 10 anos de idade. Aí na realidade, minha mãe se converte, eu tinha uns 9 anos de idade, e ela me leva para a igreja. Só ela, a irmã Terezinha, que o senhor conhece, ela me leva para a igreja porque eu era o menor. Os maiores não, mas ela tinha que levar. E nisso eu comecei a frequentar a igreja com 9, com 10 anos meu irmão se converteu, pastor Robson, e minha irmã também, ficou faltando minha outra irmã e meu pai, que logo depois também vieram a se converter. Meu pai, o grande homem Eléo de Itabuna, um evangelista nato, né? E eu não posso esquecer que é o que me motiva. Mas o ponto é que a teologia entrou em minha vida através do meu professor de EBD. Ele era um aluno recente do curso de Física, né, da UESC, e ele começou a me ensinar a fazer exegese bíblica sem saber o que era uma exegese. Então, ele começou a trabalhar comigo as parábolas, né, as coisas mais densas, e foi me trazendo isso. E isso me deu essa paixão, né, que o nosso colega aqui tem, ele falou, que eu também tenho pela palavra de Deus. Então, ali eu aprendo teologia, eu começo a aprender a teologia, e uma teologia bíblica, uma teologia onde eu olhava para as Escrituras e algo ressaía dos textos para os meus olhos, tipo aquele 3D, né? O pastor Neemi estava pregando lá na igreja ontem, ele até falou sobre isso. Abre os nossos olhos para algumas partes das Escrituras que a gente fica sem entender. Mas eu fui ensinado de uma forma diferente. Hoje eu vejo que as pessoas têm ensinado uma teologia muito... Não é nem teologia, como se lê a palavra de Deus. E Deus, ele tem me fomentado muito isso nesse início de ministério, para ensinar a igreja a ler a palavra. É algo que tem feito muito a diferença, e eu tenho estudado muito sobre isso para que eu possa trazer a igreja local a ler esta palavra. E voltando aqui para o chamado, eu comecei já a falar um pouco sobre, mas o chamado ele vem para mim de uma forma inusitada. Eu com 10 para 11 anos de idade, até os 12, eu não lembro mais ou menos, mas eu já pregava o evangelho, né? Todo domingo à tarde a gente saía para fazer o evangelismo, para procurar uma casa, para passar um mês inteiro, toda terça-feira, que era a proposta era toda terça-feira a gente ter uma casa durante um mês para fazer o culto, que era chamado o grupo pequeno daquela época, grupo familiar. Né? O grupo familiar. E aí eu consegui uma casa, e aí não era só eu que saía a igreja inteira no domingo à tarde. Hoje a gente já não vê mais isso, mas eu fui surpreendido e a pessoa falou assim, não, você vai assumir um grupo. Eu falei, acho que eu não tenho idade para isso não, né? Mas eu aceitei, a bibliazinha pequenininha, eu lembro até hoje, com aquelas marcações, e
a casa perto da minha casa, lá eu subia toda terça-feira para falar do evangelho, para pregar naquela casa. Então tinha todo aquele preparo, né? Claro, muito... aí meu irmão também já estava convertido, minha irmã, meu pai também já estava. Então, isso me ajudou muito. Só que eu passei minha vida, né? Terminei, nunca saí da igreja, sempre tive um currículo exemplar falando de igreja. Sempre, para mim sempre foi muito importante estar na EBD toda manhã. Claro que minha mãe teve muito o processo de trabalhar isso em mim, porque ela me levava forçado. Quando eu não queria, ela, não, você vai levantar para ir para a EBD. Então, isso me ajudou muito. E nesse caminhar, né, a gente passa pela adolescência. Com 16 anos eu conheço minha esposa, e a gente tem hoje vai fazer 22 anos de casado já. Então, a gente viveu uma vida na igreja. Aí chega em determinado momento que há um esfriamento. Eu não posso dizer sem sair da igreja, sem negar esse Cristo, mas parece que a gente dá aquela baixa, né? E Deus, ele vem e retorna. Ele fala, ó, eu te chamei. E para mim, eu sempre fui muito focado em EBD. Eu sempre amei EBD. E aí eu sempre ajudei meu irmão no ministério dele, quando ele assumiu a igreja, hoje Batista Manancial, na época a congregação da Igreja Batista Teosópolis, lá em Itabuna, e a gente sempre ajudou ele. Mas nunca tive aquele negócio de falar assim, não quero ser pastor. Nunca quis. E aí Deus, ele vem fazendo um trabalho em minha vida sem eu perceber. Desde os primórdios ali da minha conversão, que ele já vem falando, ó, tem algo para você. E só que para mim passou como na minha infância, adolescência, até na minha juventude ali, eu pensando assim, e eu sempre ajudando esse meu irmão. E dentro disso aí, eu comecei a aprender que Deus, ele tinha um propósito, mas não para ser pastor, mas para ser um bom professor de escola bíblica dominical. Sempre gostei da exposição da palavra, né? Mesmo sem conhecer Hernandes, né? Naquela época, sem conhecer esses homens, grandes homens que expunham a palavra de Deus. E eu sempre fui um amante da exposição. E uma certa vez, eu terminei de pregar, eu já pregava lá na igreja, e a irmã me parou no corredor e falou, você tem que ser pastor. Eu falei, minha irmã, eu não quero não. Ela falou, mas sim, a igreja tem que pagar um seminário para você. E meu irmão era meu pastor, e eu conhecendo meu irmão jamais ia deixar a igreja pagar um seminário para mim, nem que ele tirasse do bolso dele. Ele sempre foi muito, muito radical com isso. Só que a igreja falou, não, seu irmão é nosso pastor, mas não manda nada não, quem vai mandar é a igreja. E depois disso ele teve a conversa e a igreja, ele concordou para me mandar para o seminário. Foi quando eu fui para o seminário Batista do Nordeste, né, que agradeço muito ali aos professores, né, eu estou aqui com o meu professor Elífio, que me fez crescer muito nessa reta final, em conhecimento de eclesia, dessa parte, mas eu consigo entrar no seminário, e aí a gente segue o seminário, eu com muita responsabilidade, mesmo EAD, né, que o pessoal fala, não, eu sempre tive muita responsabilidade, não porque eu estava estudando para qualquer coisa, né, independente se eu ia ser pastor ou não, eu estava estudando para algo para edificar a igreja. E a Bíblia fala que quando a gente recebe um dom é para que a igreja seja edificada. Então, nesse período, até aí, eu não tinha nenhum tipo de intenção de ser pastor. E estava lá muito confortavelmente na igreja, né? Tomava conta dos casais, tomava conta dos jovens. Mas Deus, ele chega num determinado momento que ele me tira de Itabuna e me traz para cá. E, claro, a trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente regional, e aí eu fui convidado para vir montar uma loja aqui em Itabuna, ou aqui em Teixeira de Freitas. E eu conversei com minha esposa, ela, não, vá. E eu fiquei 9 meses aqui nessa labuta, montando esse projeto do grupo, e aí consegui. A empresa que eu trabalhei já estava aqui há 22 anos, já, e montando uma nova loja. Então, eu vim para cá com esse intuito. E aí fui para a Igreja Batista Central, onde ali fui acolhido pelaquela igreja, né? O pastor Nemi, que hoje é meu conselheiro particular, ele me acolheu muito bem ali, chorei muito ali, distância da família, eu nunca tinha saído de perto de minha família. Então, alguns problemas surgiram, né, com minha filha, com minha falta. Então, tudo isso, aquele turbilhão, e a gente se entristece, mas ainda sem saber o que é que Deus queria.
Para mim, eu vim aqui trabalhar. E algumas coisas chamam a atenção, que é sobre como eu vim parar aqui. Porque quando foi feita uma proposta para minha esposa, para ela vir trabalhar no grupo, né, o meu diretor, ele traz essa possibilidade dela ser gerente da nova loja que a gente estava montando. A gente fez cálculos. Ela falou, aqui só dá para a gente ir por esse valor. Menos que isso não dá. Aí eu falei para ela, eu conheço meu diretor, é meu amigo. Mas esse valor ele não vai dar, não. Ela, não, vamos orar. E a gente sempre orando, né? Não foi um momento que a gente orou isoladamente. A gente estava sempre orando. Que ela falou, não posso mais ficar longe de você. Os meninos não aguentam. Então, até dezembro, ou eu vou para aí ou você vem embora. Porque é já o checkmate, né? Era. Então, assim, e aí a gente continua orando. No dia que meu diretor falou, vamos acertar aqui para ver como é que vai ficar para você e tal. E aí a gente sentou para fazer cálculo. E, surpreendentemente, o valor que ele coloca é exatamente o valor que minha esposa havia colocado no papel. Então, eu olhei e falei, mas Senhor, eu estou à vontade, né? Não é possível. Aí a gente fica naquela, será que eu estou emocionado? Será que eu não estou? Mas a gente vê o agir de Deus de forma tremenda em nossas vidas. Então, dentro disso aí, eu falei, beleza. E aí liguei para minha esposa, feliz. Falei, filha, antes ajoelhei e agradeci ao Senhor pela forma que ele tratou, né, as nossas vidas naquele momento. E aí, beleza, a gente veio para cá. Beleza, a gente tranquilo, né, a vida não era um salário que ia enricar a gente, que a gente ia ficar milionário, mas um salário que ia dar para sobreviver. Só que dentro de 3 meses, minha esposa foi demitida. E isso é que é o mais... É difícil, né? Porque eu falei, o diretor é meu amigo, né? O irmão, né? A irmã, que são sócios do grupo, meus amigos. Eu trabalhei com eles em 2006, fui gerente da loja de Itabuna deles, mas eu fiquei sem entender. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. E a gente entrou em uma crise muito forte, né? Porque eu não tinha como me sustentar aqui. Eu tinha casa alugada, eu tinha um contrato, eu tinha coisas aqui já, os meninos estudando. Então, isso chocou muita gente. Mas aí minha esposa, ela entrou eu falo sempre que ela entrou em um luto, né? Ela passou 3 dias sem comer. E eu preocupado, ela entrar em uma depressão, e ela virou para mim e falou, eu estou com o Senhor, fique tranquilo. E depois desses 3 dias, ela levantou e falou, vamos para frente? Bora. E eu recebi uma mensagem do meu diretor e falou, fique tranquilo, que o Senhor está garantido. Tá bom. 1 mês, 2 meses depois, ele me mandou embora. E a única coisa que eu pedi ao Senhor foi assim, Senhor, não me deixe desempregado, porque é algo que vai afetar muito minha família. Aí, com 4 dias depois, ele me deu um emprego. E veio do Senhor, porque eu não conhecia muita gente aqui, né? Só o pessoal da igreja. E aí a gente continuou, e Deus trazendo isso. E até então, Deus não tinha me dito. Quer dizer, ele pode até ter falado, só que eu não escutei, na realidade, né? Eu não escutei, mas com todo o cenário já era para mim ter visto esse lado da vocação pastoral. E aí, pastor Nemi, em uma das nossas conversas, pastor Nemi, ele falando o seguinte, eu falo muito sobre o pastor Nemi porque eu estava na central e ele era meu pastor, né? E muitas vezes eu não usava o meu pastor, que é meu irmão. Porque se eu conto metade do que eu estava contando aqui, ele ia ficar louco lá em Itabuna. Então, eu preservei ele porque eu estava com um pastor aqui que Deus colocou em minha vida aqui. Então, eu conversando com o pastor Nemi falou assim, tem característica de um homem chamado por Deus. O primeiro passo é que sua família reconheça que você é um pastor. Isso já acontecia, né? As pessoas em minha família me chamavam de pastor, você vai ser pastor. Segundo, é sua esposa. Depois, a igreja. E depois, quem está ao seu redor. Só que aquilo ali, para mim, não era o suficiente. E Deus, ele me conduziu. E aí, um certo dia, eu em casa, uma quinta-feira, eu ajoelhei lá no fundo lá de casa e eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não quero esse negócio de o Senhor trazer por enigma. Eu fui muito sincero com Deus. Depois eu perguntei, será que eu posso fazer isso com Deus? E eu falei, eu não quero, eu quero algo audível, eu quero algo que eu escute a tua voz. E ele me falando na palavra, né? E a
a gente negligencia, né, a leitura da palavra, mas Deus ele foi tão misericordioso que ele, no domingo, ia ter uma reunião da juventude lá da igreja, e um pastor daqui da cidade, ele, no final dessa reunião, ele pegou meu braço com muita força e falou: você vai ser um pastor. Sabe quando o coração é tomado pelo Espírito Santo, fala, tá aí sua resposta. Não foi algo de falar assim, e ali eu vi que não era uma emoção minha, era o Senhor falando, né? E eu falei, Senhor, e aí eu saí daquele lugar, falei, Senhor, é isso mesmo, sabe? Aquela dúvida ainda. E aí eu fui para casa e um dia depois eu saí de moto, eu falei, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu já sei que o Senhor quer, mas se for, me dá um ministério. Olha o nível, né? Primeiro o Senhor me disse que eu sou vocacionado por pastoreio e eu ainda falo, Senhor, me deu um ministério. É igual o Gideão, né? Eu como seminarista, né? E acabou que Deus, ele ouviu e me respondeu. Eu já estava pregando na Igreja Batista Manápolis, né? A pedido do pastor, lá tinha quase 2 anos sem pastor. O pastor Nemi pediu para mim ir para lá. E aí, uma pregação que eu fiz lá de Pedro, sobre João 21, a comissão de sucessão pastoral, teve algo que foi sobrenatural também, que eu vejo como sobrenatural, isso eles me contando, que depois dessa pregação fui para casa, como toda vez, uma vez no mês eu ia lá e ia para casa, e a comissão, os componentes da comissão sentiram a mesma coisa, que eu era o nome. Só que ninguém se falaram. Na reunião que eles tiveram, eles falaram, eu senti isso. E aí eles começaram a falar, não, eu também senti. Então, o nome é esse. A igreja estava 2 anos quase esperando. E aí eles me fizeram o convite. E eu falei assim, Senhor, não tem jeito não. O caminho é esse, né, de estar dentro desse parâmetro. Então, aí a gente vai para... Eu assumo lá, né, a igreja como líder espiritual, sem ser pastor, mas já assumindo a igreja, não entrei como presidente, mas Deus, eu falei com o Senhor vai conduzir, e foi isso que aconteceu comigo, né, até aqui, nesse momento, que se no concílio já se confirma, e agora na nossa consagração, que vai ser dia 27. Muito bom, testemunho lindo aí, né, do nosso querido Anildo. E eu tenho uma pessoa especial para falar conosco, ele está aqui na linha comigo, é o Dr. Luiz Nascimento, ele é coordenador lá do Seminário Teológico. Hein? É o Deão. Ele é o Deão, né? O Deão do Seminário Teológico Batista no Nordeste, lá de Feira de Santana. Dr. Luiz é um figuraço, uma pessoa muito querida, e eu quero, aproveitando esse testemunho aí do Anildo, cumprimentar aí o Dr. Luiz, cumprimentar o meu querido Jeremias Bento, né? o nosso reitor, o magnífico daquele seminário, e não se assuste não, que magnífico é o termo correto para reitor de seminários, né? E eu quero te cumprimentar, meu amigo Luiz, e perguntar em que pé anda a questão da vocação, como é que estão chegando os novos alunos aí, e o movimento, como vai? Bom dia! Bom dia, meu querido pastor Celso. Felicidade de estar falando com o irmão e ouvindo esse testemunho tão edificante. Estamos bem, assim, com a graça do Senhor, aqui nesse início de semestre, recebendo os vocacionados que já estão chegando aqui para as nossas novas turmas. Quantos novos alunos, Luiz? Olha, nós estamos ainda com matrículas abertas, então nós estamos com 15 alunos de uma turma e cerca de 10 alunos em uma outra, então a gente está ainda no processo de fechamento aí das turmas, mas são já em andamento. Certo. Muito bem, mas pode falar, meu irmão, é porque aqui a nossa ideia do bate-papo aqui é que hajam essas interferências, é um bate-papo mesmo, né? Não é aquela entrevista convencional de um rádio, não. Então a gente bate papo, inclusive os debatedores aqui na mesa também têm a liberdade de falar.
E a gente quer saber em que pé anda essa questão. O que é que você pensa, o que é que você percebe como educador no decorrer da sua vida, trabalhando com seminários, com relação ao passado? Você fala de um número de matriculados hoje, mas com relação ao passado, esse número diminuiu, aumentou? O pessoal que vem com convicção. O que é que você pensa sobre isso, meu amigo? Olha, certamente reduziu, sim, o número de alunos matriculados. Eu acho que isso tem sido um processo histórico já há bastante tempo. Mais de 20 anos atrás, quando eu vim para o seminário, a turma já era reduzida em comparação com anos anteriores, que nós tínhamos cerca de 30 alunos na turma, né? E isso já naquela época já havia reduzido das turmas antigas, e hoje nós temos visto um cenário que nos seminários locais tem se repetido. Nós temos geralmente formação de turmas menores, turmas com um número menor de vocacionados matriculados, mas os que chegam à nossa casa têm sido pessoas com convicção muito bem trabalhada, e isso nos deixa muito feliz de poder estar colaborando com o processo de formação desses novos líderes. E eu costumo pensar uma coisa: teologia, pelo menos a formação como nós oferecemos, que tem um caráter de preparação para o ministério, deve ter como foco principal a qualidade da formação e a qualidade dos vocacionados que nos chegam aqui. Eles venham já com uma maturidade, um compromisso que vai se aprofundar, evidentemente, com o tempo deles de permanência no curso, quer seja à distância ou presencial. Esse amadurecimento vai chegar. E, em contrapartida, há uma perspectiva mais, que eu chamaria de comercial, que é a gente pensar em ter número de pessoas inscritas. Claro, evidentemente, que eu adoraria ter turmas cheias como nós tínhamos no passado, mas eu acho que nós temos hoje uma cultura que tem se modificado muito. Inclusive, das nossas igrejas, de um modo geral, eu tenho visto poucas vezes, por onde eu tenho andado, um chamado à vocação. Então, a gente tem, geralmente, os nossos jovens indo para a universidade, o que não é ruim, né? Mas um número muito mais reduzido responde a esse chamado para a formação ministerial. Muito bem. Você tocou num ponto interessante aí, doutor Luiz, que eu queria desenvolvê-lo, mesmo que de maneira rápida, para nós podermos pensar. Na minha época de seminário não havia essa questão da chancela do MEC, né? Os seminários, eles eram dogmáticos, denominacionais, né? E existiam algumas faculdades de teologia. Eu, por exemplo, fiz a ESE, a Escola Superior de Teologia, que não é dogmática, sendo dogmática, né? A raiz dela é completamente luterana, a gente sabe disso. Mas eu acho que dos primeiros cursos, assim, com chancela do MEC. Você acha que a chancela do MEC, ele piora ou ele agrega valor à formação teológica? Inclusive, essa pergunta também fica na mesa aí para a gente poder interagir, né? Essa questão da chancela do MEC, ela piora ou ela ajuda, ela agrega valor na formação teológica? Olha, eu diria que ela tem potencial para agregar, do ponto de vista de que ela, assim, do próprio processo, faz com que o curso tenha que assumir, a instituição, no caso, tenha que assumir uma série de compromissos com os investimentos na melhoria do curso de forma contínua, tanto de biblioteca quanto de ambiente físico apropriado, uma série de coisas que vão sendo exigidas, né, a partir desse credenciamento.
e também essa validação social. É alguma coisa que eu acho que agrega. Algumas pessoas têm receio de que a chancela do MEC vá fazer com que o curso do seminário perca essa característica confessional. Mas o que eu tenho visto, e agora, nesse momento mesmo, nós estamos trabalhando com toda a documentação para dar entrada junto ao MEC para o credenciamento da nossa instituição e do nosso curso. Ainda vai ter um caminhozinho aí pela frente nesse sentido, mas está sendo trabalhado nesse caminho ao tempo que nós seguimos oferecendo os nossos cursos de formação ministerial, que mesmo depois que nós tivermos uma formação credenciada com o MEC, pretendemos manter também em paralelo os cursos de caráter ministerial, por uma questão realmente de, assim, existem pessoas que vão ser melhor atendidas por esse tipo de formação do que por uma formação com relação às exigências do MEC necessariamente. Ok, meu pastor querido, Dr. Luiz Nascimento, é o deão aí do Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Feira de Santana. Abril estaremos aí com vocês na nossa reunião do conselho, hein? Que coisa boa. Muito bom. Coisa boa. Muito obrigado, meu irmão. Transmito o meu abraço, o meu carinho aí para o pastor Jeremias Bento, meu amigo de tanto tempo, e para toda essa equipe maravilhosa com quem você trabalha aí, viu? Deus o abençoe. Deus o abençoe e muita paz para você. Amém, meu querido. Muita paz. Pastor Mário, você viu aqui nesse nosso bate-papo a percepção do pastor Luiz, do Dr. Luiz, com relação à chancela do MEC nos seminários teológicos. Como é que anda isso lá pela igreja presbiteriana? Então, pastor, o que o doutor Luiz falou, a preocupação da Igreja Presbiteriana do Brasil é que não haja essa interferência que, de certa forma, embora eu não seja da junta teológica da nossa denominação, que é mais conhecida como JET, Junta de Educação Teológica, ela que traz esse suporte, que é uma autarquia do nosso Supremo Concílio. O senhor sabe que nós temos a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Famosa Mackenzie. Ela é a potência que nós temos aí na área de educação. No entanto, com relação aos seminários e o nosso curso de pós-graduação, que é o Andrew Jumper, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na palavra que o Dr. Luiz falou, nós zelamos efetivamente pela confessionalidade. Nós temos o curso de teologia no Mackenzie. Esse sim é associado ao MEC. Mas os seminários confessionais, a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda preserva esse fator confessional. Então não é questão de preconceito, é questão de distinção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como disse o Timaya, né? Preservar, né? Mas nós respeitamos a visão estratégica de outras denominações que, assim, se achar necessário, como ele mesmo disse, para poder alcançar outros públicos. Porque, às vezes, a pessoa, como o nosso irmão, nosso pastor falou aqui, às vezes a pessoa... Acontece isso muito na Igreja Presbiteriana. Por exemplo, o doutor Solano Portela, ele fez o seminário presbiteriano, ele é doutor em educação cristã, mas ele é presbítero. Ele não é um ministro presbiteriano. Eu estudei com rapazes que eram formados, que estavam formando no seminário em Belo Horizonte, que era concursado do Banco do Brasil. E quando ele encerrou o curso dele, ele não se submeteu à avaliação do presbitério. Ele falou, não, eu vou formar aqui e vou tocar agregar só para conhecimento. Vou tocar, agradeço o que a igreja fez por nós,
mas eu vou tocar minha vida. E pode acontecer também, pastor, a pessoa no meio do seminário aí, porque não conheço ainda, mas eu não conheço. Até hoje eu não tive o prazer de conhecer um seminarista, casado ou solteiro, que passou pelo seminário, curso regular, e passou incólume, sem sofrer nenhum problema. Não conheço. Tem vários testemunhos, inclusive aqui na nossa região, de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades para poder viver sua vida. Eu posso dizer para o senhor que eu passei por isso, o meu pastor, o reverendo Stanley, passou por isso, o nosso pastor aqui, certamente os irmãos. E tem uma frase daquele livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que fala lá sobre santificação. Ele diz assim: o fogo do sofrimento produz o ouro da santidade. Lá em Hebreus 12 diz que toda disciplina ela tem uma finalidade de santificação. Então, você vai conhecer o Deus provedor e a sua provisão vivenciando isso. É na prática. O reverendo Hernandes, por exemplo, no doutorado dele nos Estados Unidos, ele várias vezes relata, principalmente tem um sermão dele que ele fala a escola do deserto, que ele usa o sermão usando a personalidade e o serviço de Elias. Aí no meio do sermão lá ele para e conta: irmãos, eu estava nos Estados Unidos, os recursos acabaram, a igreja de Vitória, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, não tinha como mais enviar dinheiro. Aí ele falou, juntou a família, a esposa e filhos, e falou na sala, falou: Senhor, foi o Senhor que nos trouxe para cá, nós cremos na tua provisão. E ainda ele foi sincero: se nós voltarmos agora, nós seremos envergonhados e não vamos honrar com o nosso compromisso que a nossa igreja enviou. Aí ele falou: Deus, traga recursos. Aí naquela provação que ele passou, ele teve o chamado dele como pastor missionário, como pastor evangelista, e não pastor de igreja local. Tanto que hoje ele é pastor auxiliar lá da igreja presbiteriana de Pinheiros, do reverendo Arival. E ele tem essa liberdade de ser professor, ele tem essa liberdade de ser pregador, itinerante, um evangelista. Um grande evangelista, por sinal. É verdade. Então, assim, na provação, no doutorado dele, na provação veio o destaque mais forte do chamado dele. E um detalhe, pastor, mas é que nós estamos mudando de assunto. Não tem problema, aqui é livre. Aliás, nós vamos ter que ter um outro encontro para desdobrar melhor esse nosso bate-papo, inclusive do ponto de vista teológico, porque ele está muito gostoso. Eu aprendi com um professor meu de missiologia, que eu perguntei para ele assim: reverendo, o que é vocação? Ele disse para mim: Mário, vocação é estar a caminho. É nas demandas da caminhada é que vai se fechando as possibilidades e no final você vai descobrir a sua vocação. Você vai descobrir sua vocação sempre. A portazinha vai estar ali, né? O caminho estreito. Você vai descobrir se você é pastor gestor, pastor conciliar, que vai desembocar a ser presidente da denominação ou das autarquias. Se você vai ser pastor missionário, se você vai ser pastor evangelista, ou se você vai ser um presbítero, um grande homem de Deus na igreja local. Muito embora todas essas direções também falam sobre isso. Inclusive, recomendo aos irmãos que tenham como leitura comprar o livro do comentário de Romanos de João Calvino. No capítulo 12, ele fala o seguinte: vocação, quando ele vai explicar ali que é os dons da graça, no capítulo 12, quando ele fala que vocação é você não ultrapassar as fronteiras. Dá um exemplo, pastor. O senhor é um excelente gestor, mas o senhor tem dificuldade de ser um pregador para jovens. Aí o senhor chama o nosso pastor aqui para ser um pregador de jovens. E Deus usa a vida dele. E o senhor, por ser um grande gestor, porque o senhor é o pastor da igreja, no sentido maior, o senhor vê essa vocação no irmão. Aí o senhor pensa assim: Deus está usando ele para potencializar o crescimento do reino, que a igreja local é uma agência do Senhor. Então, quando Calvino fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: isso também vai aparar as arestas da vaidade. Ele fala: não, Deus colocou ele para mim, no meu ministério, então eu vou deixar ele à vontade. Fala: o ministério dos jovens é contigo. E o senhor ali na gestão.
Aí o senhor está precisando de um pastor doutrinador, bom de discipulado, bom de pequenos grupos, de GC, o grupo familiar, e ele tem essa vocação. E ele descobriu isso no Senhor. Aí Deus levanta ele para o ministério do senhor. Aí, como o senhor sabe que tem fronteiras, aí o senhor vai descansar o coração do senhor. O senhor não vai pensar assim, fulano de tal é melhor, o cidadão é melhor. Não, tudo coopera para o bem. Então, como por exemplo, se o senhor chegar para mim e falar assim, Mário, você tem vocação para ser deão de seminário? Não, eu não tenho perfil de gestor. Mas eu sei que Deus tem os dele. Por isso que eu respeito muito um pastor que talvez ele não teve um sucesso, no sentido de sucesso na igreja local, mas numa sala de aula... Arrebenta. Ele arrebenta. É verdade. Eu tenho um colega que ele escreve livros, ele é um defensor da questão contra o aborto, porque a esposa dele gestou uma criança e o médico falou assim, ó, depois de 20 minutos, vai morrer. Ou aborta agora, ou espera a gestação. Ele falou, eu vou esperar. Só que quando ela estava para, como diz lá em Minas, para dar luz, aqui é parir, né? Lá disse dar luz. Ele era pastor da igreja presbiteriana de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Ele preparou a igreja e orou ao Senhor e foi para o hospital. Ele ficou ali no meio do caminho. O que o Senhor quiser, assim será. A criança, do jeito que o médico falou, nasceu, 20 minutos depois veio a falecer. A igreja em peso estava esperando o pastor. E ele fez o sepultamento do filho dele, da filhinha dele. Sabe o que ele fez com isso, pastor? Mas eu fico emocionado, pastor. Em vez de ele ficar lamentando, não tem o jornal Gazeta, acho que é... Tribuna. Não, acho que é Oeste. Oeste é... Ele escreveu, sendo pastor presbiteriano, não aconteceu isso na nossa denominação, ele escreveu vários artigos contra o aborto. O Supremo Concílio vai acontecer agora, que é a reunião maior da nossa igreja, ele vai pregar. Ele já foi chamado para ser professor do seminário, por causa dessas palestras. Ele está pregando agora no Brasil inteiro. E aí ele viu que ele indo para Belo Horizonte, ele ia ter um espaço maior, porque Deus usou essa dor da família, da esposa. Porque, pastor, imagine, a gente pode sepultar irmãos, irmãs, porque não é gente nossa, não é família nossa. Pode ser família em Cristo, mas não é do particular da nossa vida, mas você sepultar... Filha. É só a graça de Deus que faz o cidadão entender, nessa tragédia, uma vocação para abençoar a igreja brasileira. É verdade. Meu irmão, infelizmente, existe um inimigo nosso que está piscando ali. O nome dele é relógio. Então, nós vamos ter que caminhar para o final aqui. Agora já vai ficar em aberto aí a possibilidade de nós termos um outro bate-papo, aí ampliando um pouquinho mais o bate-papo e falando sobre teologia. Né? Isso é bacana. O pessoal fala assim, o presbiteriano é complicado porque, por exemplo, na predestinação ele acha que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Eu sempre digo, não, você está equivocado. Na realidade, todos nós somos predestinados ao inferno. Na perspectiva presbiteriana, Deus escolheu alguns pelos critérios dele, não sei quais são, você pergunta para ele quando se encontrar com ele, para que fossem salvos. Então a gente não tem dificuldade nisso. E é bom que a gente alinhe essa visão. Existem diferenças, né? Mas aquilo que nos torna iguais é muito mais forte do que qualquer diferença que possa existir entre nós. Então eu vou pedir assim, rapidamente, um minutinho, se despeça, deixa o telefone da sua igreja aí. Ô Nildo. Agradecer, né, por esse momento. Para mim, um crescimento gigante estar aqui com vocês, né, aprendendo com vocês, ouvindo falar sobre isso, e vou convidar as pessoas para o dia 27, né, do 2, estar comigo ali na nossa consagração e posse, na Igreja Batista Manápolis. Que bênção! Qual é o endereço da Manápolis? É Rua Glauber Rocha, número 60. É ali perto do Hospital das Baleias. Isso, pertinho ali. Muito bem. Deus abençoe. Amém. E que seja feliz o seu ministério. Amém. Pastor Mário, um minuto também.
Ô, pastor, no nosso caso, por enquanto, ainda nós não temos uma programação assim mais específica, mas eu convido a todos que tiverem a disponibilidade de tempo, dá uma chegadinha lá na nossa igreja. Igreja abençoada. Já tive o privilégio de pregar lá. Muito boa. Pastor, que maravilha. Nossa igreja, ela está situada ali na Avenida São Paulo, 634. Você passou depois do Hospital São Paulo, uma igreja verde, de umas grades pretas, uma igreja acolhedora, uma igreja abençoada. O nosso pastor, reverendo Stanley Francisco Ferreira. Um abraço, Stanley. Deus o abençoe. Ele é uma bênção. Você mandou um personagem figuraço para estar conosco aqui. Nós te agradecemos. Então, seria uma alegria para nós, aqueles que puderem estar conosco. As nossas programações, 19h30, estudo bíblico e oração, exposição da palavra de Deus com o nosso pastor Stanley. E escola dominical, às 9 horas, a nossa EBD. Culto às 17 horas, um culto público, nos termos presbiterianos, um culto solene. E às 19 horas também nós temos um segundo culto, que graças a Deus a nossa igreja tem crescido aqui na nossa cidade. Muito bom, muito bom. Inclusive começou com encontros de casais agora. Não, né? o SCC, o nosso pastor... Tem história com o SCC, 35 anos, viu? Nosso pastor abraçou esse projeto, o nosso conselho também. Muito bem. Pastor Elífio, meu amigo, meu parceiro, vice-presidente da Associação Batista do Extremo Sul Baiano e companheiro de jornada. Suas considerações finais. Bom, agradecer a Deus, primeiramente, né, por esse encontro maravilhoso, essa reunião pública e também solene aqui para falar um pouco sobre o reino. Convidar você a conhecer um pouco o nosso seminário. Você pode entrar nas nossas redes sociais, Seminário Batista Teológico do Nordeste. Quiser mais informações, você pode ir lá, @Elífio Moraes, e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre a questão teológica. Se porventura você estiver em Tabatã, também está convidado a participar dos nossos cultos na Avenida Minas Gerais 743, no domingo às 9 pela manhã e no domingo também às 18h30 e na quarta às 19 horas. Então, vai ser um prazer recebê-lo. Que Deus abençoe você, sua família, que você tenha um dia em paz na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você que nos assistiu, que nos acompanhou. Eu espero que esse programa seja bênção na sua vida e quero te convidar também para estar na nossa igreja, Igreja Batista Semear, ali na Caicã Sul, na Avenida Caicã, 1440. Às quartas-feiras, 19h30, domingo, 9 da manhã, a EBD, e às 19 horas, o curso solene, né? Onde nós também temos a exposição da palavra e um tempo de adoração. Deus abençoe você. O telefone vai aparecer mais uma vez aqui embaixo para que você possa mandar sua sugestão de temática. Nós vamos considerar cada uma delas. E até o próximo, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Fica em paz. Amém.